Com chi io estou? Com Reane Lisboa. Eu vou apresentar Reane Lisboa e vocês vão acompanhando um pouco a trajetória desta pessoa que está aqui comigo, conosco, no Saúde e Leveza com Andrea Bottoni. Reane Lisboa, nascida e criada em Salvador, Bahia, soteropolitana. Viveu também em Barcelona, na Espanha, por 4 anos e depois, na volta ao Brasil, escolheu São Paulo. Tem uma trajetória profissional rica, diversificada, é graduada em artes, tem pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, tem especialização em design de produto e felicidade corporativa e sustentabilidade humana, além de formação em psicanálise e burnout. Tem mais de 20 anos de experiência em liderança no campo do design. Atuou como diretora de inovação e design em agências de publicidade no terceiro setor e em multinacionais. É fundadora e consultora da SAM, onde auxilia empresas na estruturação de negócios e na expansão de produtos e serviços. Ajuda a criar culturas organizacionais mais saudáveis e inclusivas, promovendo o bem-estar e a felicidade corporativa. Também é professora de liderança na pós-graduação em experiência do cliente na SPM São Paulo. E agora, o que ela vai trazer para nós? Quais reflexões vai gerar para nós? Já já vamos descobrir. Nós combinamos, Reane, novamente muito obrigado por estar aqui comigo, conosco. Muito De obrigada. falar um pouco sobre equilíbrio pessoal e profissional, ok? Uhum. Como você define energia vital e qual é a sua importância para a saúde integral do indivíduo? Boa. Muito obrigada por esse momento, por estar aqui com vocês. Eu acho que a energia vital ela é essencial, ela é a força do ser humano, assim. Ela é quem sustenta a nossa clareza mental, a nossa disposição física e o nosso equilíbrio emocional, de fato. Então, nós temos campos, né, de corpos físicos, vamos dizer assim. E a nossa energia vital sustenta todos esses corpos. Então, é ela que nos traz essa força, ela é essencial para trazer essa força e essa disposição física, clareza mental e equilíbrio emocional. Sem esse campo energético, a gente não consegue ter esses 3 pilares, vamos dizer assim. Ela é o sustento desse trio. E aí, quando a gente fala a palavra equilíbrio, o que você entende por equilíbrio entre vida profissional e pessoal? É uma divisão tipo na mesma percentagem, tipo meio a meio, ou é algo mais complexo? É mais complexo. Não existe divisão em porcentagem. Eu costumo falar, tipo, como que a gente consegue harmonizar a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. Porque para estabelecer isso, a gente precisa ter aceitação, ter flexibilização. Então, o que significa isso traduzindo de forma prática, né? Hoje eu consigo trabalhar, eu tenho uma entrega, eu posso ficar muito mais tempo aqui, me dedicar a isso, mas amanhã eu posso dormir um pouco mais, eu posso chegar um pouco mais tarde, posso levar meu filho a um pediatra, né? Então, quando eu estou falando em traduzindo o equilíbrio, é isso, como que eu consigo harmonizar esses 2 espaços que são essenciais na minha vida, porque o lado profissional também nos traz realização, também faz parte da nossa felicidade. E eu costumo perguntar, tipo, em que momento de fato a gente vai ser feliz se não dentro do ambiente profissional? Porque a gente sempre fica esperando o momento perfeito para ser feliz, né? Então, quando eu alcançar aquele cargo, quando eu tiver aquele salário, quando eu comprar aquele carro, aí eu vou ser feliz. Só que aí o tempo já passou. E a gente tem que ser feliz todos os dias, porque feliz é uma construção, a felicidade ela vem de uma construção de experiências, né? Então, como que você constrói as suas experiências e é feliz o tempo inteiro, entendendo que você consegue harmonizar as 2 coisas. Então, eu não entendo como uma divisão em porcentagem igualitária, digamos assim. É uma harmonização. Harmonia è un concetto estremamente importante e por isso, evoluindo um pouco mais,
quando a gente fala de equilíbrio, por isso o conceito de equilíbrio, não? Vou te fazer uma pergunta, mas obviamente é mais uma provocação. Não é igual para todo mundo. Não é. Varia de pessoa para pessoa e também varia fases da vida, momentos específicos. Compartilha conosco um pouco da sua opinião, por favor. Boa. A felicidade também é subjetiva. A minha felicidade pode ser diferente da sua, de uma criança, né? Então, a gente precisa entender... Eu acho muito engraçado que quando a gente está falando sobre design, a gente está falando em construir experiências, né? A gente entende que aquela experiência vai ser satisfatória ou feliz, digamos assim, para todos. Só que não. As pessoas entendem, interpretam as coisas completamente diferentes. Tudo está correlacionado pelo seu contexto, pela sua cultura, de onde ela vem, o que é que ela entende, quais são os valores dela, né? Então, quando você está trabalhando com um time diversificado, principalmente quando você está em um papel de liderança, você precisa entender as particularidades. Então, só quando você entende essas particularidades e entende o que é felicidade para cada um, qual é o objetivo de cada um, você consegue construir ou desenvolver, de fato, um time, entendendo a diversidade. Aí é na prática, né? Então, nós estamos trazendo a diversidade e a gente precisa entender, incluir, porque não é só colocar a diversidade à mesa, é dar espaço para ela falar. Então, é aceitar e flexibilizar, permitir. Então, existe aqui uma molécula de plasticidade para a gente criar nessa conexão humana, relacional. Gratidão. Faz sentido para vocês? Espero que sim. E por isso te pergunto, você utilizza alguma ferramenta ou alguma técnica específica para organizar seu tempo e suas tarefas? Sim, bastante, assim. Eu utilizo ferramenta de gestão de tempo, eu utilizo ferramentas de gestão de conteúdo, né? Então eu vou produzindo muita coisa, eu produzo muitas aulas, então eu tenho programas que eu falo que quase que é meu segundo cérebro, assim, onde eu vou organizando as coisas. E estabeleço limites, uma divisão de fato, né? Então eu tenho um período de hiperfoco, períodos de mais pesquisa, que eu posso estar mais solta, que eu posso estar fazendo algumas coisas diferentes, né? Acho que tem uma relação com o nosso corpo físico também, então eu tenho esse tempo de autocuidado, né? Que eu quebro o meu dia, no meio do dia não, agora é o meu corpo físico, e aí traz esse vazio também e essa oxigenação para o criativo, para o fluir das coisas, né? E é aqui que eu falo, quando nós estamos repensando o que nós precisamos reestruturar essa questão profissional, essa relação, né, de emprego, porque esse estabelecimento de horário comercial também é diferente para as pessoas. Então, eu já atuei com uma pessoa que ela era 100% noturna. Ela não funcionava de manhã. A biologia, né, dela. Então, quando você está dentro de um local engessado, como que eu falo que eu prefiro liberá-la e deixá-la produzir de noite? Se não tiver uma flexibilização do trabalho também, do lado do corporativo, digamos, para isso. Então, é aqui que a gente precisa trabalhar, olhando para um futuro, né? Então, é uma personalização, sim, também. Minimamente, né? Porque não dá para ser tão específico, sim. Mas flexibilizar, personalizar um pouco, porque não somos todos iguais. Com certeza, com certeza. Muito obrigado. Aí eu te pergunto, como você lida com a pressão de estar sempre conectada e disponível? Boa. Claro, sempre um exagero, mas enfim. Eu nunca estive sempre conectado o tempo inteiro. Ótimo. E na pandemia, eu estava em um cargo de diretoria e a gente precisou estabelecer políticas para isso. Então a gente foi flexibilizando as coisas para que as pessoas não estivessem de fato conectadas o tempo inteiro, porque é quase como o estigma que a gente vive sobre o home office, né?
será que está na praia? Será que está trabalhando mesmo? A desconfiança, né? E aí criou-se programa para fiscalizar o funcionário, para saber se ele estava online mesmo. Isso não traz resultado, né? Então, a gente foi flexibilizando, então, 1 hora de almoço? Não, 1 hora e meia. Você prefere dormir mais e entrar depois? Então, a gente foi entendendo a necessidade de cada um para também trazer essa relação de bem-estar para o lado emocional, porque nós já estávamos vivendo muitas coisas. Sim. Então, eu nunca senti essa pressão de estar conectado o tempo inteiro. Então, eu sempre determinava os limites. Então, se eu recebesse a mensagem às 20 horas, eu já não olhava mais, eu já não respondia, eu deixava para responder na segunda, e aí ia deixando claro também os meus limites para esses espaços, porque senão, se a gente cede o tempo todo, o risco é grande de você se sentir na obrigação e na pressão de estar conectado o tempo inteiro. Isso por si só, o aparelho de celular por si só já traz essa pressão. A gente já sabe que hoje isso traz problemas relacionados à saúde mental, pela luzinha que pisca o tempo todo, pela a vibração, o toque, que você se sente pressionada, quase como uma atração, né? Você tem que olhar e responder. Então, o trabalho assíncrono também, que muitas pessoas falam, estabelece o trabalho assíncrono. Mas ele não é uma regra que para todos isso funciona. Porque quando as pessoas estão em um quadro de ansiedade, o trabalho assíncrono, ele é maléfico. Ele não traz positividade nessa relação de trabalho. Então, de fato, é como que eu olho para o outro e eu personalizo um pouco isso. Não dá para a gente trabalhar dentro de caixas. É para refletir mesmo, porque de fato tudo é uma construção, certo? Você pode ter as melhores das intenções, mas a via é sempre de mão dupla, certo? Entendeu? É que a gente às vezes fala tipo liderança, colaborador, cargos, mas as coisas quase sempre estão misturadas, correto? Estão juntas, por isso também esta capacidade de um entendimento profundo e leve ao mesmo tempo, de se despir um pouco de algumas ideias e de ter um pouco mais de abertura. Às vezes eu te pergunto, a solução de uma dificuldade pode estar próxima, mas a gente vai embora naquele piloto automático e você de repente perde a chance di risolvere algo di una forma relativamente rapida e tranquilla, ma no, aí o negócio de repente aumenta. Isso acontece na vida como ela é? Muito. Eu recebi uma vez um caso real, assim, um coordenador trouxe para mim uma questão de, olha, eu preciso resolver isso. No ímpeto eu perguntei, você já perguntou para o time? Rapidamente, você já perguntou para o time? Mas perguntar para o time? Se eu perguntar para o time vai parecer que eu não sei. Mas você sabe? Não sabe. Qual o problema de perguntar para o time? Vamos lá que vou perguntar eu. E aí para ele naquele momento era tipo, mas você é diretora. Sim, eu vou perguntar. E aí sentamos em uma roda e falei, gente, tô com um problema aqui. Aconteceu isso. Será que a gente tem... Na mesma hora o time resolveu. Uma simples pergunta. Então, mas vai se expor à vulnerabilidade. A vulnerabilidade é tão importante. É o que nos conecta enquanto ser humano. Todos nós somos imperfeitos. Todos não somos perfeitos. A gente idealiza demais uma situação. Não significa que estou em um cargo de liderança, um cargo de gerência, um cargo de diretoria, que eu sou detentora de todas as verdades. É que você não tem dúvidas. Não tenho dúvidas. É que sabe sempre tudo. Eu entro na sala de aula para ensinar, dizendo, vim aprender com vocês. Sim, é um momento de troca. Né? Então, não sou eu a responsável por todas as respostas. Saber absolutamente tudo. Ela pode não ter todas as respostas, mas que ela tem algumas respostas, eu acho sim, certo? E realmente você provoca, eu percebo, no? Come você também compartilha aquilo que você sabe, mas de uma forma leve, gentil, entendeu? Não tipo, eu sei, eu sou a dona da verdade. Acho isso fantástico. Aí dentro desse cenário, come você imagina o futuro do trabalho? E come este futuro que você imagina, pela sua experiência, pela sua intuição, pode eventualmente afetar a busca por equilíbrio, por harmonia? Boa.
desde a Revolução Industrial, quando foi criado o estabelecimento no âmbito profissional, a gente foi desenvolvido, né, para trabalhar em produção. E o trabalho evoluiu e não é mais em produção. Mas a gente segue com a mesma legislação e com a mesma visão de produtividade de uma época industrial. Então, naquele momento, ela trouxe muito desenvolvimento, mas hoje a gente precisa olhar de formas diferentes, porque precisamos evoluir. Evoluir, porque a tecnologia evoluiu. Não tá, a gente trabalhava próximo de nossa casa, a gente ia caminhando, a gente batia um ponto, a gente saía e voltava andando, chegava em casa super rapidinho. Hoje a gente pega um trânsito de 2 horas. A gente atravessa o mundo para poder trabalhar. A gente tem que ficar sentado. A tecnologia, o que antes eu datilografava, um dia, uma folha, 2 folhas, hoje a tecnologia e a inteligência artificial faz 10 minutos. E aí nós, enquanto seres humanos, temos que acompanhar um computador. E isso nos traz uma pressão e uma relação com a nossa saúde mental de que temos que estar conectados o tempo inteiro, de que temos que atingir todas as metas o tempo inteiro, temos que ser produtivos o tempo inteiro. E está tudo bem se hoje eu não for produtiva. Se eu não conseguir atingir hoje, mas eu conseguir atingir amanhã. E é aqui que a gente traz a provocação do equilíbrio, ou como a gente harmoniza isso. Harmonizar essa relação pessoal e profissional. Como eu me entrego para esse lado profissional? Como que o futuro das organizações também precisam olhar para essa evolução tecnológica e como o ser humano acompanha ela? Como que a gente desenvolve ou estabelece essas políticas para que, de fato, a gente não pife como um liquidificador. Aí achei interessantissimo questa sua partilha. E aí mi rimetto un poco il fatto, no? Primeiro, ninguém é 100%. No? Só que às vezes pode acontecer que a gente se sente culpado, meio culpado, para não estar dando 100% em todas as áreas da vida, certo? Entendeu? E aí também, atrelada a esta colocação, falo come a obsessão pelo trabalho pode levar ao esgotamento, a perda de relacionamentos, a insatisfação pessoal. Por isso, às vezes, a culpa, às vezes o diretor, às vezes sou eu que não sei lidar bem com as demandas. Enfim, como esta coisa tudo junto e misturado pode, de fato, se a gente não tiver adequada harmonia. Olha, autoconhecimento e terapia, gente. Porque, assim, essa pergunta ela é muito interessante porque quando a gente faz uma divisão de gênero, para a mulher isso é muito mais pesado. Tem uma pesquisa que fala que as mulheres se sentem insatisfeitas no momento em que elas estão com os filhos. Porque neste momento elas acham que elas estão sendo improdutivas, que elas não estão entregando no seu lado profissional. As mulheres, elas deixam de engravidar por causa de sua carreira profissional. Elas têm receio quando engravidam do momento se ela vai ser acolhida, se ela vai ser recebida ou se ela vai ser demitida numa pós-gestação. Sim, na volta ao trabalho. Na volta ao trabalho, exatamente. Então, isso impacta muito mais as mulheres, na prática, vamos dizer assim. Que a gente sente que a gente tem que estar 100%, nos culpamos muito. Estou trabalhando, mas tenho um filho pequeno. Vou deixar meu filho na creche? Vou cuidar do meu filho? Vou terceirizar isso? Volto para o âmbito profissional? Não volto. Então, a gente precisa entender, de fato, que a gente não vai conseguir ser 100% segurar todos os pratinhos. E que tá tudo bem a gente não ser 100% também, sabe? Eu acho que a gente precisa, de fato, voltar a se olhar como ser humano. E aí é que a gente diz, né? Poxa, por que o mercado está chamando de liderança humana se todos nós somos humanos? Está chamando porque em algum momento a gente perdeu isso, né? A gente passou a andar em um piloto automático. E aí a gente olha e acha que tem que ser 100% em tudo, que a gente tem que cumprir tudo e que a gente não pode falhar em nada. E para a mulher isso tem um peso maior, porque ela se cobra em relação principalmente a filho. E aí, já entrando na parte final desse nosso diálogo, sou muito grata a você pelas trocas. Como podemos construir
serviços relevantes enquanto cuidamos do nosso time e da saúde mental de todos. E aí também o excesso de trabalho, às vezes, com a falta de reconhecimento financeiro, como lidar com tudo isso? Legal. Quando eu estou atuando com a experiência, na jornada de experiência e dando aula, eu falo que não existe uma experiência relevante se o time não estiver saudável. Porque quem constrói essa experiência é esse time. Então, a gente tem que fazer novamente a inversão. Como que eu cuido do meu time para que, de fato, a gente consiga construir uma experiência relevante. Para que a gente consiga colocar no mercado produtos significativos, né? Que a gente consiga responder o como, o porquê, o para quê. Por que a gente está chegando aqui? Para que a gente está construindo isso? A gente está olhando para o ecossistema? A gente está olhando para o planeta também, né? Então, assim, tem muitas camadas, é como uma cebola, a gente tem que ir abrindo essas camadas para a gente entender. Mas se a gente olha só para o fragmento, para o recorte, porque eu preciso entregar uma experiência relevante e isso vai trazer um lucro muito grande, aí nesse momento a gente perde o lado humano, que a gente esquece do time, que a gente esquece do planeta, mas agora a gente volta a reclamar, porque choveu e teve enchente, porque a queimada está atingindo, porque vão vir ventos, né? Vai faltar energia. Então, assim, a gente já consumiu todos os recursos. E é aqui que eu falo que a gente tem que olhar para o lado profissional e pensar nessa relação de futuro com o profissional, mas também olhando para nosso planeta, para o ser humano, para o coletivo, e entender que está tudo integrado. Não dá para eu olhar só para o número, como a gente passou muitos anos olhando só para o número, para o hora ponto, né? Tipo, horas trabalhadas, a entrega no lucro. E a gente esqueceu as outras camadas. Então, hoje a gente precisa olhar para esse futuro integrando todas essas camadas e entendendo que a experiência significativa só vem se a saúde mental estiver estabelecida, se o planeta estiver funcionando, se o sistema estiver equilibrado. Muito obrigado. E aí, por isso, o lado financeiro, o reconhecimento, é óbvio que não é uma coisa, mas enfim, este aqui é um dos elementos. Você gostaria, já no fechamento, de compartilhar algo da sua vivência, da sua experiência, do seu conhecimento? O lado financeiro, ele também é relativo. E ele depende do momento de vida de cada um. Então, hoje eu conheço pessoas que abririam mão de parte do seu salário para trabalhar menos dias. E tá tudo bem para essa pessoa. Enquanto tem outras pessoas que preferem trabalhar todos os dias mais hora extra para receber um valor maior. Então, por quê? Porque isso está relacionado ao momento de vida dela, do que ela quer alcançar naquele momento, né? Então, tem muitas questões individuais. Por isso, evidentemente, não é só particularidades, um lado não e é outro, depende de diferentes exato. fatores. E aí, de novo, é um futuro do trabalho mais flexível e mais personalizado, para que a gente entendendo que precisa ter o reconhecimento, precisa ter o desenvolvimento, precisa ter a valorização, precisa ter o reconhecimento humano, a conexão com o todo, né? Do coletivo novamente, não do individualismo. A gente já foi individualista por muitos anos, a gente precisa restabelecer esse coletivo novamente, entendendo que o meu impacta o seu, que impacta o de todos, né? Então, o reconhecimento salarial é relativo. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam nesse episódio e muito obrigado a você. Muito obrigada, eu que agradeço, gratidão demais por esse momento.